Eita, já começou. Eu estava aqui passeando, aproveitando ainda, pensando que era final de semana, mas já é segunda-feira. Você já chegou para assistir nossa aula. Que bom ter você aqui. Você está estranhando? É porque a nossa aula de hoje é sobre conto de fadas. Então eu quis fazer uma visita assim, sabe? Numa floresta encantada, quem sabe encontrava, né? Alguma princesa, quem sabe algum príncipe. Mas até agora eu não encontrei ninguém. Estou com a impressão que tem alguém me chamando. Será que tem alguém me chamando? Alguém sabe onde está a professora Abigail? Já deu a hora da aula dela. Cadê? Você sabe onde ela está? Calma, gente. Tá tudo sob controle. Ela já está aqui e a aula vai começar. É isso aí. Estava na floresta aproveitando, não é? Mas a professora Kedma ficou com saudade, me chamou. Foi rápido, não foi? Você sabe que conto de fadas tem aquele fator magia, não é? Então, em passe de mágica, cheguei aqui na aula. Quero te desejar um bom dia, dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês. Deus já sabe o que é a aula de hoje, não é? Sobre conto de fadas. Então, vamos aí com a gente, viajar com a nossa imaginação. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a Maria Helena, está aqui interpretando Libras, tornando essa aula cada vez mais acessível. E vou dar o meu bom dia a ela, né? Ela me chamou, eu saí da floresta e vim até aqui. Bom dia, professora Kedma. Bom dia, professora Abigail. Já estavam à sua procura. A aula hoje está bem interessante, né? Contos de fadas. Você já leu? Você já assistiu algum tipo de conto de fadas? Eu estou curiosa para saber qual será o de hoje. Então, senta e preste atenção na aula, hein? Vamos lá, a professora já convidou. Quer interagir com ela? Muito simples. Baixa o aplicativo do Educa Recife e você vai poder mandar mensagens, responder perguntas. Diz para mim, quem já está no aplicativo, diz aí se você gostou da minha floresta, do início da aula, quer vir participar comigo aqui, quer passear comigo na floresta, coloca aí no chat, tá certo? Mandar um beijo, um abraço a todos que estão nos assistindo pela TV Nova, canal 22.3. Lembrando que você está assistindo ao vivo, mas também pode assistir essa aula novamente às 18 horas, tá? Tem reprise e no YouTube você assiste quantas vezes você quiser e pode deixar o seu recadinho. Como eu já te disse lá no nosso Bom Dia, o nosso tema de hoje é conto de fadas. Lembram? Na aula anterior, falamos um pouquinho sobre contos tradicionais ou contos populares, e eu disse que as aulas que se seguiriam seriam aulas falando sobre vários tipos de conto. Claro, vamos revisar bem rapidinho o que é um conto, qual a sua estrutura, porque você que acompanha a nossa aula todos os dias, você já sabe. Né? Você está já apropriado aí desse conhecimento, mas como todos os dias chegam estudantes novos, é bom sempre estarmos revisando. E como também o tema conto é um tema que sempre sabe aquelas provinhas final de ano, as provinhas externas, sempre cai muita coisa sobre conto. Então, quanto mais a gente rever, melhor. Apesar do tema hoje ser conto de fadas, vamos rever um pouquinho o que é um conto, qual a sua estrutura, quais são seus elementos, e depois eu vou contar para vocês um conto de fadas que vocês com certeza já ouviram, já contaram, já assistiram, mas sempre é bom a gente dar aquela lembradinha, tá joia? Já vou lançar a pergunta no chat. Enquanto eu vou explicar o que é um conto, eu vou revisar. Você vai dizer para mim qual o conto de fadas que você mais gosta, tá certo? Coloca lá no chat, a professora Kedma vai dizer para mim, quem sabe o que você mais gosta será o que eu vou contar hoje. Quem será que vai descobrir o que eu vou contar hoje? Então, a professora Kedma está ali a postos e esperando a tua participação. Enquanto isso, vamos lembrar o que é um conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então isso aqui a gente já viu bastante, não é? Que é uma narrativa curta. Por ser curta, ela tem poucas personagens, porque quanto mais personagens você criar,
mais elementos vai ter que acontecer, mais situações, então a história vai ficar grande. Então, aprendemos isso já várias aulas passadas, que o conto são narrativas curtas, só que ela precisa ter começo, meio e fim. Lembram disso? Nós falamos isso na aula passada. O que é que se fala no começo, no primeiro parágrafo? Se fala das personagens, né, o local onde a história está se passando, no caso hoje do início da aula. Se eu fosse contar uma história naquele local, seria numa floresta, isso mesmo. Então ali seria o espaço. Se fala do tempo, se for num passado muito distante, se é num tempo atual. Então o primeiro parágrafo, ele serve para ambientar o leitor vai perceber ali sobre o que se trata. O corpo do texto, podemos chamar também de desenvolvimento, né? Aí o enredo, ele vai estar ali contando a história propriamente em si. E vai ter o clímax, que é aquela parte mais esperada, de mais tensão. E o último parágrafo, que é o final, nós temos o desfecho, onde tudo se resolve. E geralmente, no caso de hoje, não é? Que são contos de fadas, sempre termina como o quinto ano, e viveram felizes para sempre. É uma característica, principalmente dos contos de fadas. O conto possui elementos e estruturas bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Justamente o que eu ia falar agora. Hoje não é conto de fadas, então por existirem fadas, aquele fator magia, princesa, então você já deduz, é um conto de fadas. Se eu não dissesse para vocês hoje, quinto ano, o tema da aula seria conto de fadas, e simplesmente começasse a história contando, você já saberia, a aula de hoje é sobre conto de fadas. Por quê? Porque pelo tipo do conto você já conseguia perceber. Por exemplo, nas próximas aulas, teremos contos africanos, contos indígenas, para aqueles que gostam de um pouquinho de suspense, conto de assombração, isso mesmo. Então, de acordo com algumas características do conto, você percebe que tipo de conto a gente estaria lendo. Hoje, conto de fadas. Para que uma narrativa seja considerada um conto, olha só, isso é muito importante. Alguns elementos são importantes. Quais são esses elementos? Vocês podem ler comigo aí em casa para poder dar aquela acordada boa. Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Tudo isso a gente já trabalhou. Daqui a pouco eu vou explicar um a um novamente, tá certo? Não se preocupem não. As narrativas, reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Principalmente, quinto ano, nos contos de fadas, não é necessário ter assim só pessoas. Existem contos de fadas que têm objetos, né, que ganham vida, animais que falam. E isso, num conto de fadas, é uma coisa super natural, não é no dia a dia. Imagine você estar em casa e começar a vassoura a conversar com você, começar a varrer a casa sozinha, como acontece em alguns contos, não é? Que ali os objetos ganham vida para ajudar ali a mocinha na arrumação da casa. Que bom seria que acontecesse, porém não acontece. Mas isso é muito comum nos contos de fadas. Então, a personagem tanto podem ser pessoas, como animais, ou até mesmo objeto. Estou aguardando vocês falarem para mim no chat que conto de fadas que você já leu, que você gostou. Estou aqui ansiosa para saber a tua resposta, tá certo? Não deixa de participar. Narrador, falamos sobre o personagem, vamos falar agora um pouquinho sobre narrador. Inclusive, quem assistiu à última aula da gente, falamos bastante sobre isso, inclusive, nós lemos aqui uma história sobre a ótica de vários narradores diferentes, né, que eram os personagens. Lembram que foi Chapeuzinho Vermelho? Então, teve a versão da Chapeuzinho, da vovó, do lobo. Então, narrador é algo também muito importante num conto. E nós também aprendemos que existem 3 tipos de narrador. Mas quem é o narrador? Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Olha aí, quinto ano, estamos revendo um pouquinho o que trabalhamos semana passada.
narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Vocês lembram a diferença de um para o outro? Inclusive, teve um estudante que fez uma colocação, se eu não me engano, foi o Eliabe, ele fez uma colocação muito legal, perguntando se o narrador era quem escrevia a história. Lembram dessa colocação na aula passada? Foi maravilhosa. Eu estava revendo a aula na hora da reprise e foi muito legal a colocação. Eu acredito que foi do Eliabe. Se não foi, quem foi aí me perdoa, tá certo? Mas eu estou com a vaga lembrança que foi Eliabe que disse isso aqui no chat com a professora Kedma. Então, o narrador, sim, ele pode ter escrito a história. Não tem nenhuma proibição quanto a isso. E se por acaso quem escreveu a história estiver narrando, com certeza ele será um narrador onisciente, porque ele sabe de todos os fatos, os que aconteceram, os que vão acontecer, o que a personagem está sentindo, porque ele é o autor. Mas também existe o narrador personagem, que é aquele que está dentro da história, ele participa da história. E o narrador observador é aqueles que vê a situação, que vê os fatos e apenas vai narrando. Deu para entender? Qualquer dúvida, fique à vontade, pergunte. Às vezes a tua dúvida é a dúvida de todo mundo e ninguém tem coragem de perguntar. Então, aquele aluno que pergunta muito é aquele aluno que está ali atento. Professora Kedma, chegou algum bom dia para mim? Ou eles estão assim com sono? Eu estou sentindo falta da interação deles hoje. Eles até estão interagindo, mas eles estão falando sobre o fenômeno de ontem, né? Sobre a lua vermelha. O comentário hoje aqui no chat é lua vermelha. Aqui o comentário é esse. Quem viu a lua? Olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não estou de vermelho, mas estou de Foi laranja. o que chegou para mim, hein? Estou chamando. Olha, tanto a professora Kedma, eu como nós estamos de laranja, então a gente vai esquecer um pouquinho. Legal que vocês estão antenados, né, aos fenômenos naturais que estão acontecendo, isso é muito bom. Já estou vendo vocês hoje em sala de aula, o assunto que vai ser o tema da aula. Atenção, professores que estão nos assistindo, o tema da aula de vocês hoje será a lua, né, que os alunos estão aí. Realmente, não é uma coisa diferente, é muito bom, mas eu gostaria... Sabem de algum conto que fale de lua, então? Fala aí no chat. Fala algum conto que você leu que tem lua, então ajuda aí a professora, tá certo? Foi bom saber aí que estão antenados nesse assunto. Quem sabe podemos trazer alguma coisa numa próxima aula, não é? Estudar um pouquinho sobre isso, mas ajudem as professoras aqui, Ô, tá professora certo? Abigail, vamos contar que o conto de hoje será sob a lua vermelha, né? Será? Acontecerá sob a lua vermelha. Vamos levar nessa Pronto. perspectiva, vamos Então, dar uma estão convidados, atualizada. não é? Estão convidados. Sim. Eu ia dizer que era fake news, quando ela disse que era sobre. Mas quando ela disse que é sobre, né? Sob, abaixo. A professora é maravilhosa. Está Sob. muito antenada com o português. Então, sobre a luz do luar, né? E um luar vermelho. Sob o luar vermelho. Vai se passar a história de hoje. Então, venham, embarquem com a gente na história de hoje, tá certo? Mas brincadeiras à parte, bom saber que estão antenados aí com as coisas que estão acontecendo, mas gostaria bastante daquele bom dia, da participação de vocês. Vocês sempre são maravilhosos e fazem toda a diferença na aula. Vamos continuar. Falamos já das personagens, falamos do narrador, vamos falar agora sobre o tempo. O que é o tempo dentro do conto? As narrativas, elas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa acontece. Então, geralmente começa assim, né? Era uma vez, então remota o leitor a quê? A passado, a algo que já aconteceu. Outras colocam assim, num tempo muito distante. Então, já leva a gente já a viajar com a nossa imaginação. Se você aí que está atento com a lua vermelha, quisesse criar um conto sobre ela e fosse falar sobre ela ontem, seria um conto atual. O tempo seria hoje. Não é isso? Presente, tempo presente, não é? Então, precisa aí no conto se determinar esse elemento que é o tempo. O espaço. O que é o espaço no conto, professora? Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço
descrito explícita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Pode ser uma floresta, pode ser um castelo, onde se passa a história. Ali é o espaço. Enredo, o que é um enredo, professora? É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha aquela estrutura. Lembra do início da aula? Começo, meio e fim. Então, esse começo, meio e fim é a estrutura, o enredo ali do nosso conto. Você, estudante, precisa estar apropriado disso. Por quê? Você, além de ser um bom leitor, que eu tenho certeza que vocês gostam de ler, porque é aquele estudante que lê muito, é aquele que mais se destaca, é aquele que mais aprende, mas para que a gente lê também? Para poder escrever. Então, quem sabe, hoje na aula, quando você chegar lá contando sobre a lua, teu professor, tua professora tem aquela ideia de, vamos escrever um texto sobre a lua, sobre o que você viu. Então, é importante ter a estrutura, tá, gente? Início, meio e fim, para que quem vai ler ali consiga entender bem direitinho toda a tua ideia, tudo o que você quis passar. No caso do conto, chamamos de enredo. Temos um conflito. O que seria o conflito no conto? Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Então, geralmente, começa a história e já se tem um problema, algo que terá que ser resolvido. Toda a história vai ali sendo desencadeada na busca da solução deste problema. Então, este é o conflito e, por fim, vai ter o desfecho, que é quando tudo se resolve. Aqui, ó, nós temos a estrutura da narrativa, situação inicial, é lá o início, lembram, né? Quem são os personagens? Era uma vez uma menina que caminhava na floresta. Então, observa, eu já falei da personagem, que foi a menina, falei do tempo, era uma vez, quer dizer que já passou, falei do espaço, floresta, tá vendo? Tudo isso que eu falei está na situação inicial. Aí a gente segue. Porém, andando sem prestar atenção, ela perdeu-se, não sabia voltar para casa. Eita, conflito gerador, é o problema. Então, eu já percebo que durante toda a história vai ser a luta dessa menina para voltar para casa. Qual é o clímax? Quem sabe o momento de perigo, em algum momento que ela está na floresta, ela encontra o quê? Um lobo, e se assusta, e fica desesperada. Então, é aquele momento. E agora, o que será que vai acontecer? É onde chega o desfecho. Porém, aparece seu amigo que estava procurando, espanta o lobo e a leva de volta para casa. Desfecho, tudo se resolveu e, no caso aí, tudo terminou bem. Tudo que eu falei da agora para trás foi sobre contos em geral. Todos os contos precisam ter. Só que a partir de agora, vamos falar só sobre o quê? Conto de fadas. O conto de fadas é um gênero textual que consiste em uma história curta, onde elementos imaginários se misturam aos elementos reais. Lembra que eu falei isso aqui? Que às vezes em algum conto de fada, objetos, animais ganham vida, falam, acontecem mudanças mirabolantes. No caso do conto que eu vou contar hoje, não é? Um passe de mágica e tudo se resolve. Então, isso é uma característica dos contos de fadas. Considerados clássicos da literatura mundial, os contos de fadas têm origem em tempos remotos e nem sempre se apresentaram como conhecemos hoje, tá? Muitas histórias que nós conhecemos lá no início, elas foram criadas bem diferentes, tá certo? E muitas delas foram criadas para adultos, sabiam disso? Com o tempo, elas foram se popularizando e adaptadas para crianças. Chamamos de conto de fadas, por quê? Porque são histórias que têm sua origem na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem uma importância fundamental. Vamos contar hoje a história que todo mundo já conhece. Toda menina um dia já brincou de Cinderela, né? Já perdeu seu sapatinho. Ou será que é porque é esquecida? Mas tudo bem, vamos lá para Cinderela. Você aí, pensa agora naquela lua vermelha maravilhosa. Pensou quinto ano?
Sob a luz do luar, vamos contar a história da Cinderela. Se eu tivesse pensado um pouquinho, tinha colocado aqui a imagem da lua, né? Ia ficar super romântico para a gente contar a história de Cinderela, mas me ajudem, tá certo? Estão preparados? Vamos começar. Era uma vez uma menina que morava com sua madrasta e suas duas meia-irmãs. O papai dela tinha falecido e ela morava ali com aquela madrasta que não era uma madrasta tão legal como tantas que a gente conhece. E colocava ela para fazer todo o serviço da casa, sem ter nenhuma ajuda, ninguém ajudava. A madrasta e suas filhas passavam o dia todo conversando, passeando, enquanto a pobre Cinderela varria, limpava, lavava, cozinhava, costurava. Eu já fiquei cansada só em pensar. Elas viviam próximo ao castelo, onde morava um rei, uma rainha e um lindo príncipe que todas as moças do reino sonhavam em casar com aquele lindo príncipe. Um belo dia, Cinderela está em casa, como sempre, fazendo o quê? Limpando, varrendo, arrumando, só que chega um convite. Que convite é esse? O convite para um baile. Aonde? No castelo. O príncipe queria conhecer as moças do seu reino e, quem sabe, casar com alguma delas. Pronto. As moças ficaram loucas. Mamãe, precisamos de roupa, de sapatos novos, temos que arrumar o cabelo. Cinderela também se animou. Porém, a madrasta disse a ela: você não vai. Você tem muito o que fazer em casa, muito serviço, viu? Vá cuidar lá das plantas, vá cuidar do quintal, vá cuidar da roupa. Eu e minhas filhas iremos ao baile. E fizeram vestidos novos, lindos, maravilhosos, arrumaram o cabelo, colocaram perfume e foram para o baile. Cinderela ficou em casa, triste, pensativa. Nossa, como eu queria ir para essa festa. Já pensou se eu conseguisse dançar com o príncipe? E quando Cinderela está ali, quem aparece? A sua fada madrinha. E diz: por que você está tão triste, Cinderela? Ah, porque eu queria ir ao baile, mas olha a minha roupa. Eu não tenho roupa, não tenho nada para ir. Ficarei a noite inteira em casa. Só que a fada madrinha pega a sua varinha mágica, ó, toca a Cinderela. Cinderela, aqueles trapos se transformam em vestidos novos. Ela fica linda, fica maravilhosa. Mas como eu vou à festa? Se eu for a pé, eu vou chegar lá toda suja de lama, tarde da noite. Acho que não vou poder ir. Não tem problema. A sua fada madrinha transforma a abóbora numa linda carruagem que levaria a jovem até a festa no palácio. Porém, tinha uma recomendação, tá? Pode dançar à vontade, o príncipe ali vai você vai aproveitar, mas quando der meia-noite, volte para casa. E assim foi. Cinderela foi. Quando ela entrou no castelo, o príncipe a viu e ficou encantado. Parou de dançar com as outras moças e dançou com ela a noite toda. Porém, meia-noite, 12 badaladas no relógio. Cinderela se desespera. Imagine, no meio da dança, as roupas dela voltarem a ficar sujas, rasgadas, o sapato ali ficar, virar uma sandália toda rasgada. Ela tinha que sair correndo, e foi isso que ela fez. Saiu desesperada correndo. O príncipe não entendeu nada. No desespero, descendo as escadas, ela deixa um sapatinho cair. Não dava tempo de voltar. Se voltasse, o feitiço, o encanto ia acabar. E o príncipe ali pega aquele sapatinho e disse aos seus pais: eu só vou sossegar quando encontrar a dona desse sapatinho. E assim foi. Visitou todas as casas do reino onde moravam aquelas jovens. Todas as jovens foram visitadas. Todas calçaram o sapatinho. Não deu no pé de ninguém. Ou ficava folgado, ou ficava apertado. Chegou, enfim, na casa de Cinderela. Provou na sua irmã mais velha, na sua irmã do meio e nada. Até que chamou aquela moça e mandou ela calçar o sapatinho.
E o que aconteceu? Caiu como uma luva. E ele ali percebeu que ela sim era aquela jovem que tinha encantado ele com sua beleza, com sua doçura. Rapidamente levou-a para o seu castelo, eles se casaram e o que, quinto ano? Eles foram felizes para sempre. Gostaram? Espero que sim. Sei que é um conto conhecido, vocês já leram, inclusive existem outras versões, não é isso? Tem para todos os gostos, mas eu trouxe ele para exemplificar tudo o que aprendemos hoje. Viram, né? O elemento magia, o elemento fada, e eu espero que vocês tenham gostado. Depois que passar aí o efeito da lua vermelha, vocês podem colocar lá no chat os contos de fadas que vocês mais gostam. E quem sabe numa próxima aula eu trago aqui para a nossa aula. Amanhã tem outro tipo de conto, então não deixem de assistir. Agradeço demais. Sei que estão aí pensando no fenômeno natural que aconteceu, mas também prestaram atenção, tenho certeza disso. Então, amanhã eu espero vocês. Só que a aula de português acabou, mas a de matemática está por começar e sei que será incrível. Quero agradecer a Maria Helena aí, nós sempre interagindo maravilhosamente bem. Parabéns, Maria, muito obrigada, espero você nas próximas aulas. Professora Kedma, muito obrigada, faça aquele convite que sempre é feito aqui. Claro, só deixando claro aqui, hein? Eu acho que eles se empolgaram na lua vermelha, mas não deixaram a questão do conto de lado. Perguntaram até se os outros, né, acreditavam em magia. Olha aí, então eles estavam interagindo entre si, mas eu confesso que quando você estava contando o conto, eu pensei que a lua estava vermelha no momento em que ela perdeu o sapatinho, tá? Quem sabe? Para você ver a questão do conto, né, que traz a imaginação da gente, coloca outros elementos, e é assim que acontece no conto, né? A professora contou uma versão, mas como ela mesma falou, existem vários, inclusive esse de Cinderela, existe uma versão mais atualizada. Então, sempre que você tiver a oportunidade, acompanha. A aula de português chegou ao fim, mas logo mais tem aula de matemática para vocês. Levanta, toma uma água, se estica um pouco. Daqui a pouco eu estou de volta. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Não saiam daí. Tchau.